Logo que a Lê e eu nos conhecemos, o Charlie Brown Jr. tinha acabado de passar por uma mudança de integrantes. Com ele nos vocais, a banda tinha naquele momento o Champignon no baixo, o Renato Pelado na bateria e nas guitarras o Marcos Brito, o Marcão e o recém-chegado Tiago Castanho, fechando assim aquela que ficou conhecida como a formação clássica do grupo. O Alexandre ainda compunha as letras em inglês, sempre com uma temática de forte crítica social. Prostitute Society, que falava de uma sociedade em que as pessoas se vendiam para ser alguém, é a música que representa bem essa época de sons pesados e letras mais agressivas. Desde o começo, ficava evidente o quanto os músicos eram incríveis, mas ainda não existia a identidade marcante que o grupo viria a desenvolver nos anos seguintes, e que hoje influencia tantas bandas por todo o Brasil. O estilo Charlie Brown Jr. ainda estava em construção. Desde o WhatsApp, o Ale sabia que fazia um som diferenciado. Ele tinha uma personalidade artística muito própria e sempre acreditou que a música poderia ser um meio de vida, mesmo que quase todos à sua volta insistissem em dizer o contrário. É claro que não foi um caminho simples. Ele enfrentou várias dificuldades. Tentou antes empregos convencionais nos quais nunca se encaixou. Foi auxiliar de câmera e até vendedor de seguros. Mas o destino se encarregou de provar que a música era mesmo seu verdadeiro caminho. No início do Charlie Brown Jr. era apenas composto por um bando de garotos cabeludos cheios de vontade de viver da música que criavam. Os integrantes eram todos talentosos, mas as lideranças eram algo espontâneo para o Alexandre. Fazia parte de sua personalidade, e desde o início ficou claro que ele era quem assumiria essa posição na banda. Além de compor as letras, ele também colaborava com a construção dos riffs de guitarras, das melodias e às vezes em toda a estrutura das músicas. Ele já tinha uma ideia de quais elementos poderiam conferir a sonoridade que a banda deveria ter, e durante essa primeira fase tudo aconteceu de forma natural. Não demorou muito para chegar o dia em que eu veria a banda do meu namorado no palco de verdade pela primeira vez, com direito a um bom PA, aquelas caixas de som gigantescas que ficam viradas para a plateia. Eles iriam abrir o Viper, banda nacional que fazia um hardcore hard rock pesado, bem característico da época. O clube Tumiaru, em São Vicente, cidade vizinha a Santos. Antes de a banda subir o palco, conversei um pouco com o Alê. Sobe lá e quebra tudo, menino. Ele estava nervoso. Sabia que a galera estava ali para ver a banda principal e não a sua, mas não se intimidava. Fica tranquila, pequena, deixa comigo. Disse, me deu um beijo e foi para o palco. Aquela era a primeira vez que eu assistia a um show do Charlie Brown Jr. E foi aí que eu pude ver a transformação do Alexandre toda vez que ele se apresentava. Qualquer nervosismo que ele poderia estar sentindo naquela hora se evaporou no primeiro acorde da guitarra. Mesmo não sendo o público do Charlie Brown Jr. e com o repertório em inglês, ele conseguia fazer um show com muita energia e personalidade. Para uma banda consagrada como o Viper, que também cantava em inglês, ter letras em outro idioma não fazia tanta diferença. Mas para um grupo iniciante, conquistar uma plateia sem cantar um português ainda, hoje continua sendo um desafio. Fiquei abismada com a naturalidade que ele demonstrava em cima do palco. O Alê ficava completamente à vontade. Ver uma pessoa se entregar daquela forma tão sincera e autêntica era muito inspirador e fazia com que a minha admiração por ele só aumentasse. Esse tipo de apresentação no clube, com aparelhagem profissional e camarim, era uma exceção nos primórdios do Charlie Brown Jr. A maioria dos shows aconteciam em casas pequenas ou eventos, muitas vezes organizados por pessoas que o Alê conhecia do meio do skate, ou por nós mesmos. Fizemos juntos alguns pequenos campeonatos de skate em Santos. Era um jeito de pôr a banda no circuito, e de quebra ganhar um dinheirinho quando a coisa apertava. Em geral, eu ficava numa mesinha tipo cadeira de colégio, e os atletas se inscreviam comigo. Eu recebia a taxa de inscrição e depois corria para ajudar na produção. Lembro-me com muito carinho de um evento desse que fizemos no Sesc Santo André, Sesc Santos. Na época, o skate ainda não era levado tão a sério no Brasil. Não havia atletas profissionais de destaque internacional como Bob Burnquist, Sandro Dias, Pedro Barros ou Letícia Buffoni.
Só para citar alguns, e mesmo assim, o SESC sempre foi um bom lugar com portas abertas para esses projetos. Foi muito legal por ter sido uma cria nossa. Os eventos juntavam duas grandes paixões do Alê, a música e as manobras de skate. Como atleta, ele chegou a figurar em boas posições no ranking de alguns campeonatos de freestyle. O primeiro autógrafo que Alexandre deu foi para mim, no verso da capa da primeira fita demo do Charlie Brown Jr., para a gostosa Grazon, Chorão. Tá aqui, ó, o, o autógrafo. Para a gostosa Grazon, Chorão. A demo, Charlie Brown Jr. Mas, como músico, ainda estava descobrindo os seus caminhos. Na época, ainda eram poucos que botavam fé no Alê como vocalista. As pessoas só se lembravam das confusões em que ele se metia. Poucas pessoas tinham visto uma sua performance como músico. A galera não queria dar o braço a torcer, por isso, tais eventos se tornaram uma forma de conseguir espaço para o Charlie Brown Jr. se apresentar, algo difícil na restrita cena musical santista daqueles dias. Os espaços para as bandas autorais era pequeno, e, como em qualquer lugar, rolava uma certa panelinha, sem falar que a maioria das baladas só havia chance para grupos de pegada mais pop, daquelas que faziam covers de músicas de sucesso. Mas o Alê seguia firme, driblando todas as dificuldades em busca do seu objetivo. E eu sempre estava ali, dando a maior força para que seus sonhos se concretizar. A gente tinha um pacto. Nós vamos sair desse buraco juntos. Eu acreditava muito nisso e sentia que havia espaço para a banda evoluir. O som que Charlie Brown fazia naquele momento ainda era muito pesado e nada comercial, o que tornava ainda mais difícil a sua escalada em busca do sucesso. O mundo se rendia ao grunge, que apesar das guitarras barulhentas, dos timbres sujos e dos vocais esguinaçados, apresentava um polimento inegável nas produções. Mas era bem difícil falar alguma coisa. O Alê tinha um brio, um orgulho enorme do som que fazia. E talvez pudesse entender mal a minha preocupação. Eu teria que esperar um pouco, um bom pretexto e o momento certo para dizer algo. E isso aconteceria antes do que eu imaginava. Nossa parceria de amor e de sonho já tinha mais de um ano quando certo dia, no meu trabalho, naquela época, numa loja de roupas, fui surpreendida pelo som de uma banda Planet Hemp tocando no rádio. Eu só conseguia pensar: meu, o que é isso? Achei sensacional. Dei uma fugida até a DJ's Fairs, uma loja de CDs que ficava no Shopping Park Balneário, e comprei o CD de estreia deles, O Usuário, para dar de presente ao Alê. Mal podia esperar para escutar com ele, mais tarde. Alê, para tudo e escuta esse som. É novo, é bom demais, os moleques ainda falam de bagulho na cara dura. Escutamos o CD inteiro no repeat daquela noite. Ele também adorou o som cheio de groove da banda carioca, e sem ideia do impacto que aquilo teria no futuro do Charlie Brown. Eu falava: é isso, Alê. Escuta essa batida. É pesado, mas dá vontade de pular. Acredito muito que quando estamos no caminho certo, entramos numa espécie de fluxo, uma vibração no qual todo mundo parece acontecer em perfeita sincronia, e logo eu receberia uma prova disso. Começaram a ocorrer a notícia de que havia um show do Planet Hemp no Guarujá, cidade litorânea paulista vizinha de Santos, e na hora em que eu soube, me veio uma luz. O Charlie Brown Jr. tinha que abrir esse show, e eu estava determinado a fazer tudo para que isso acontecesse. Eu ia encontrar o Ali naquela noite para darmos uma volta, depois que eu chegasse do trabalho. Parece que foi ontem. Estávamos andando pelas ruazinhas próximas ao Canal 3, na Vila Rica, quando lhe falei que precisávamos conversar. Sentamos numa escadaria de concreto de um prédio em construção, falei sobre o show do Planet no Guarujá e contei os meus planos. E se a gente pusesse o Charlie Brown Jr. para abrir o show? Ele me lançou um olhar receoso, como se eu estivesse brincando com ele. Mas como, Grazon, tá louca? Como que isso vai acontecer? Ninguém sabe o que é Charlie Brown. E eu, com aquela certeza dos inocentes e a convicção de que nada é impossível, só pedi: você me deixa tentar? A resposta veio com um sorriso e um abraço apertado. Percebi que ele acreditava em mim tanto quanto eu nele.
No dia seguinte, a missão começou. Consegui, pela lista telefônica, o número do telefone do lugar onde o show ia acontecer. Liguei 1, 2, 3 mil vezes até conseguir falar diretamente com o dono, que se chamava Pedro. Usando todo o meu estoque de cara de pau, disparei sem respirar. Oi, Pedro, tudo bem? Meu nome é Graziele Gonçalves. Sou relações públicas de uma banda super bacana aqui de Santos chamada Charlie Brown Jr. A gente queria muito fazer a abertura do show do Planet Hemp. Acho que seria legal vocês prestigiarem também uma banda local para levar mais público. O que você acha? Ele demorou um pouco para responder e cada segundo parecia um infinito, até que finalmente ele disse: Ok, tudo bem, mas os caras do Planet têm que liberar. Achei a resposta meio vaga, mas não desisti e perguntei como eu poderia falar com eles. Então ele deu a dica. Eles estão chegando amanhã às 10 horas, vão ficar hospedados no Parque Balneário Hotel, em Santos. Ter conseguido bancar o RP da banda e descolar essa pequena informação me deu um gostinho de vitória que fortaleceu a minha determinação de levar o plano adiante. Só que a corrida contra o tempo estava apenas começando. Eles iam chegar e tocar no mesmo dia, ou seja, a gente tinha poucas horas para fazer tudo dar certo. No dia seguinte, logo de manhã, lá estávamos, eu e o Alê, ansiosos e empolgados com aquela possibilidade. Apostos na recepção do hotel esperando a banda chegar. Foi quando notamos um cara que parecia estar fazendo o mesmo que a gente. Era o Alemão, um cara muito gente boa, divulgador da gravadora Sony Music, responsável por cuidar do Planet Hemp. Acabamos nos conhecendo e explicando por que estávamos ali. Falamos do Charlie Brown, da ligação do Ale com o skate e de quando teria importância para a banda abrir aquele show. O alemão foi muito bacana e se dispôs a nos ajudar. Ele adiantou que o Marcelo D2 e o B. Negão, vocalistas do Planet, eram tranquilos e que iriam trocar uma ideia com os caras. Já era 1 da tarde quando a banda chegou e a gente lá, morrendo de fome, mas firmes no propósito. O alemão subiu com eles e depois de algum tempo ligou para a recepção pedindo que chamasse a gente. Os caras iam nos receber. Tentando disfarçar o frio na barriga e manter uma postura minimamente cool, pegamos o elevador e seguimos até o restaurante do hotel, que estava fechado só para a banda. Eles estavam todos ali, junto com alguns holds, técnico ou pessoal de apoio que viajam com as bandas. Em volta da mesa imensa, eu olhava ao redor sem acreditar que a gente estava a ponto de dar a cartada final. O Alexandre, apertando minha mão um pouco mais forte do que o normal, o que acusava o seu nervosismo, deu um oi geral para a galera e foi direto a falar com o D2, que, para nossa sorte, se lembrava dele da cena de skate de São Paulo, dos dias do Ibira Boys. Ah, tu é o chorão do skate, né? Aproveitando essa entrada, o Ale entregou um Walkman com um cassete demo do Charlie Brown e pediu na lata. E aí, D2, beleza? Escuta aí, mano. Será que você libera pra gente abrir teu show hoje à noite? Beleza, brother, abre lá. Se usarem o equipamento de vocês, tá tudo certo. Disse dando aval, tão esperado depois de escutar um pouco da demo. A gente não tinha nenhum equipamento, mas era tudo ou nada. Saímos de lá gritando, caralho, conseguimos! Aquela seria a nossa primeira grande aventura profissional. Depois de muita correria e telefonemas, conseguimos arranjar os equipamentos básicos, e o Charlie Brown Jr. estava pronto para fazer o show de abertura. Em geral, essas apresentações de abertura aconteceu bem cedo, por volta das 10 da noite, e a verdade é que, na hora que o Charlie Brown tocou, havia apenas meia dúzia de gatos pingados num lugar em que cabiam cerca de 500 pessoas. Mas isso não importava muito. O show aconteceu e foi divertido. As músicas ainda eram aquela do início da banda, pesadas, cantadas em inglês e ficava mais difícil que a galera se identificar logo de cara. Mas a apresentação foi redonda, pois a banda era boa, as músicas bem feitas e o carisma do Alê sempre vencia. A aposta valeu a pena, especialmente pelo que estava prestes a presenciar. Quando o Planet começou a tocar, já estávamos no meio da galera, na plateia. No palco, o D2 e o Benegão davam uma verdadeira lição de comunicação com seu público. E, para completar, a banda fazia um puta som ao vivo. Era um furacão sonoro. Não tinha como ficar parado. Ficamos atentos a cada detalhe. Era muita coisa para assimilar. A atitude da banda no palco, o tema das músicas, a batida contagiante. Eu olhava em volta e via aquele povo que pulava sem parar. Puxei o Alexandre para perto de mim, apontei para a galera e cochichei. É assim que o show do Charlie Brown tem que ser. Ele também sentiu que era isso que a banda deveria buscar. A lição de casa não era copiar o Planet Hemp, mas criar uma identidade forte e própria.
bem original, como a que eles tinham. Passamos o resto da noite acordado, conversando sobre o que havíamos presenciado. O universo sobre o qual Charlie Brown falaria também teria que ser autêntico, para ter aquela força que a gente pode ver com Planet. Os caras escreviam sobre o que eles viviam, então nada mais apropriado que assumir o pé na areia e falar da malandragem, skate, azaração, amor, realidade do país e elementos que faziam parte do cenário onde Charlie Brown Jr. se formou. E, sobretudo, de algo que marcou muito a identidade das letras, a coragem e a importância de não desistir dos sonhos. Ó, aqui tem imagem desse show do Planet Hemp. Ah, desculpa, gente. Eles novinhos, ó. Tá dando pra ver? O Ale assimilou as novas informações e processou do seu jeito. Além do rock pesado, ele gostava de skate, reggae, hardcore, hip hop e compreendeu que podia misturar tudo isso para criar uma sonoridade nova. E também percebeu que seria melhor abandonar as letras em inglês, cantar em português e criar refrões mais fortes, daquela que a galera cante junto. Não é exagero dizer que esse show do Planet Hemp foi fundamental na nova direção do Charlie Brown iria tomar. E admito que tenho muito orgulho de me lembrar da minha participação em tudo. Enquanto os cariocas do Planet Hemp agitavam o país com sua mistura de rap e rock, um outro movimento musical ganhava força no início dos anos 90, o Mangue Beat, que surgiu no Recife e misturava rock com rap e ritmos regionais, como o maracatu. As principais bandas eram Chico Science e o Nação Zumbi, e o Mundo Livre S.A., que também acabaram sendo importantes influências no som de Charlie Brown Jr. Eu gostava muito das duas bandas, mas não conseguia parar de escutar o Samba Esquema Noise, primeiro CD do Mundo Livre S.A., que eu considero até hoje uma obra-prima. Mostrei para o Alê as minhas duas músicas preferidas, A Bola do Jogo e A Musa da Ilha Grande. Ele curtiu muito aquele som diferente que vinha da região nordeste do Brasil, tanto que a frase "Eu tenho uma alma que é feita de sonhos", parte da letra de Bola de Jogo, mais tarde passou a ser recitada por ele em muitos shows do Charlie Brown Jr. E foi devido a essas várias influências novas que o Ale passou a compor as letras em português. Ele não deixava a inspiração escapar. Qualquer guardanapo, caixa de pizza, embalagem de pão servia para escrever o que viesse à sua cabeça. Eram tantos pedaços de papel escritos espalhados pelo apartamento que eu nem sei como ele conseguiu organizar tudo. Mas existia um método naquela loucura, mesmo que só o Ale entendesse. Eu só não aguentava ver aquilo e acabei comprando um caderno onde ele pudesse escrever suas letras, o que se transformou numa das nossas tradições. Todo o começo do ano ele dava um caderno, e depois também uma agenda, novo. E, no fim dos 365 dias, o Ale me devolvia com seus escritos de presente. O som da banda também foi mudando, do ritmo pesadão para o groove mais cativante, daquele que dá vontade de irresistível de pular. Essa fase de mudança marcava o nascimento da sonoridade do Charlie Brown Jr., que o mundo conheceria, uma banda extremamente bem-sucedida e que ainda hoje é uma das maiores inspirações para muita gente. Mas foi por outra manobra que a próxima grande chance chegou. Nessa época, o Champion namorava a Andrea, que por uma dessas felizes coincidências da vida era cunhada do Tadeu Patola, um respeitado produtor musical e integrante do Lagoa 66, banda que fez sucesso na época. O Ale mandou para ele, pelas mãos do Champignon, a demo com as novas composições de Charlie Brown Jr., já com a letra em português, cheia de malandragem e balanço. O Tadeu, com seu ouvido apurado, logo percebeu o talento da banda e quis conhecer os meninos. Dali para começar a produzir as músicas num pequeno estúdio na casa dele em São Paulo, foi um pulo. Quase um ano de muito trabalho e ensaio sem fim se passou, o que serviu para a banda aprimorar ainda mais o seu som. A participação do Tadeu foi essencial. Ele ensinou os músicos que, para compor uma música de sucesso, é importante que ela tenha uma certa estrutura. Isso sem falar da importância de um bom refrão e de como tornar a sonoridade mais acessível para o público, sem perder a identidade. O Alê, junto com os outros integrantes, assimilou cada palavra, cada detalhe. Acho fantástico como ele, sem nunca ter tido uma educação formal na música,
conseguiu criar um estilo que deixou tantos herdeiros. Ao mesmo tempo que tanta coisa acontecia com a banda, a gente continuava na dureza. Faltava grana para tudo. Foi quando eu consegui um trabalho em que ganharia mais, no escritório de uma importadora marítima em São Paulo, por meio de uma amiga, a Dani Rego. A essa altura eu já tinha aprimorado o meu inglês, o que seria essencial para a nova posição. Eu pegava o fretado às 5 da manhã para ir a São Paulo e chegava de volta a Santos às 8 da noite, totalmente exausta. Mas não reclamava, sabia da importância daquele esforço. Era melhor do que ficar desempregada. Sem um tostão no bolso, já o Alê, que ainda não conseguia ganhar dinheiro, estava sempre tentando arrumar um trocado, fazendo os bicos que apareciam. Ele chegou até gravar jingle de propaganda de achocolatado que passava antes dos filmes de cinema. Mas o que isso rendia não era o suficiente para ele se manter. O seu Geraldo, pai dele, mandava um dinheiro dentro das suas possibilidades, mas também estava numa situação financeira complicada. Eu fazia o máximo para ajudar. A nossa relação era uma parceria. O que era meu era nosso. Muitas vezes eu almoçava só um cachorro quente de R$ 1, porque, vendo o momento delicado do qual ali passava, acabava lhe entregando quase todo o meu talão de vale-refeição para que ele pudesse comer. A situação era um misto de ansiedade e frustração, mas a gente sempre acreditou que as coisas iriam rolar para o Charlie Brown Jr. Afinal, a hora mais escura é aquela que precede a luz, como dizem por aí. Em 1996, a banda do Tadeu Patola, Lagoa 66, estava sendo relançada pelo Rick Bonadio, que já era naquela época um dos caras mais importantes e poderosos da indústria fonográfica. Entre muitas coisas, ele foi um produtor de Mamonas Assassinas, e anos depois se tornou um dos responsáveis pelo crescimento da cena hardcore brasileira ante o grande público. A demo feita com a produção de Tadeu ficou finalmente pronta e foi mostrada para Rick, que logo reconheceu o potencial daquelas músicas e, sem perder tempo, chamou a banda para uma conversa. E ali despontou outro grande talento do Alexandre, o de negociador. Ele sempre conseguia tudo o que queria na base do papo. Sabia vender o seu peixe, era extremamente persuasivo, esperto, tinha aquele brilho no olhar e uma capacidade imensa de falar a língua do interlocutor. Fosse ele uma pessoa simples ou um empresário de uma multinacional. Ele era o cara. E isso ficava cada vez mais evidente. Depois dessa conversa com o Rick, o Charlie Brown Jr. conseguiu seu primeiro e tão sonhado contrato com uma gravadora, a Virgin Records. O acontecimento era muito importante para passar batido. A gente tinha que comemorar. Pedimos uma pizza daquela de promoção e fizemos um jantar à luz de velas do nosso cafofinho. A kitnet em que ele morava, as velas acumulavam duas funções: deixar o clima romântico e também iluminavam o ambiente. Ele estava com a luz cortada por falta de pagamento. Estávamos muito felizes. Ainda parecia inacreditável que tanta coisa boa estivesse finalmente acontecendo. Comemos aquela pizza como se fosse a melhor refeição do mundo. Namoramos muito e caímos no sono exaustos e felizes. O que a gente não sabia é que aquela noite se tornaria ainda mais inesquecível, por outras razões. Estávamos tão absorvidos pela comemoração que esquecemos de apagar as velas. Acordamos de repente com a pequena televisão pegando fogo e o apartamento tomado por uma fumaça preta. A gente não teve tempo nem para raciocinar. O Alê pulou da cama pelado e, sei lá como, pegou aquela TV em chamas e atirou no corredor do prédio. Foi tudo muito rápido. Quando a fumaça começou a se dissipar, pudemos ver o estrago. As paredes estavam pretas de fuligem e a gente também, sem contar a tosse. Não sei como não fomos parar no hospital. Logo nos tocamos que o botijão de gás ficava ao lado de onde a TV pegou fogo e que poderia ter causado uma grande explosão. Depois de recuperados dos sustos, nos olhamos e caímos numa gargalhada aliviada e comprida. Pagamos a conta de luz no dia seguinte com a grana emprestada pela minha mãe, já que não sobraria mais nada do meu salário àquela altura do mês. O mais louco dessa história é que o escritório da companhia de eletricidade funcionava onde, anos depois, seria construído o prédio do nosso primeiro apartamento, para o qual nos mudamos depois de casados. A vida tem essas coisas. É o apartamento que pegou fogo aqui, ó. Tá o Chorão e um amigo, ó. Caraca, ele é bem pequenininho mesmo.
O contrato foi assinado e logo começaríamos as gravações do primeiro álbum. Era a primeira vez que a banda entraria no estúdio de verdade, com a produção de um cara em quem eles acreditavam muito. A ansiedade era grande. O Ale já tinha uma admiração pelo Bonadio, sabia do excelente trabalho dele com os Mamonas Assassinas e ele foi um dos primeiros produtores brasileiros a alcançar o status de estrela. Ele estava para São Paulo como o Liminha estava para o Rio. E não era à toa, pois o Rick havia desenvolvido um conceito, era uma figura a ser respeitada. E por outro lado, com sua experiência, ele percebeu que tinha uma banda com personalidade única nas mãos. Como bom produtor, mexeu em algumas coisas, volumes, timbres, guitarra, refrão e deu suas opiniões sobre composições, melodias e letras. O primeiro disco, Transpiração Continua Prolongada, saiu em 97 e foi muito bem recebido pela mídia. Eu estava trabalhando quando o Ale me ligou avisando que a música deles ia tocar na rádio pela primeira vez. Eu saí anunciando para todo mundo do escritório. Ninguém aguentava mais me ouvir falar da banda, do meu namorado roqueiro. Coloquei os fones de ouvido, sintonizei na rádio, em alguns instantes escutei. O couro vai comer. Aumentei o volume no máximo e esqueci completamente que estava no meu ambiente de trabalho. Quanto orgulho eu senti naquele momento. Parecia um sonho, mas aquilo realmente estava acontecendo. Comecei a pular feito maluca, alheia ao resto do mundo. A banda do meu namorado está tocando na rádio, eu repetia sem parar. É claro que a gente sabia que só tocar na rádio não bastava. A banda precisava ser aceita e requisitada pelo público. E, para nossa felicidade, isso aconteceu. A primeira música de trabalho foi um sucesso e deu muita visibilidade para aquele grupo dos caras de Santos, com o seu jeitão diferente. O interesse cresceu e logo apareceram os primeiros pedidos para show do Charlie Brown Jr. O segundo hit na rádio foi Proibida Pra Mim, Grazon, cuja letra fala sobre o começo da nossa história. Um dia em que ele me mostrou a gravação foi inesquecível. O Ale fez um grande mistério enquanto estava compondo. Tinha que ser uma surpresa. Na hora que ele me mostrou, a gente estava dando uma volta pela avenida da praia com a minha Vespa. Ele guiando e eu na garupa. Ele falou para eu pegar o Discman no bolso dele. Aumenta o som e aperta o play, gritou feliz enquanto acelerava entre os carros. Vieram os primeiros riffs de guitarra, seguido pela voz dele cantando. Ela achou meu cabelo engraçado, proibida pra mim, no way. Disse que não podia ficar, mas levou a sério o que eu falei. Era nossa história em forma de música. Era o Ale expressando em forma de melodia o quanto queria me fazer feliz. Vibrei, fiquei lisonjeada, sem palavra para expressar o quanto me sentia grata com aquela homenagem. Foi um dos instantes mais felizes da minha vida. Você, você merece muito mais, Grazon. Te amo. Você é o amor da minha vida, a minha musa inspiradora. Na hora, me lembrei do episódio da minha infância quando descobri o significado da palavra musa. Esse era o sobrenome de uma colega de escola, e, e a nossa professora explicou que musa vinha da mitologia grega, das mulheres que eram a fonte de inspiração para as artes e as ciências. E eu pensei, uau, que bacana essa coisa de ser musa de alguém. Sem me dar conta, eu havia me tornado a musa do meu amor e inspirava os versos. Se não eu, quem vai fazer você feliz? O disco foi um sucesso, ultrapassou a marca de 500 mil cópias vendidas. Os meninos estavam extasiados, e eu também. De certa forma, o projeto era um pouco meu. Viver aquele momento especial ao lado do cara que eu amava era um sonho que se transformava em realidade. Finalmente ele começava a ver o seu esforço recompensado. E o melhor de tudo era podermos compartilhar o momento tendo a certeza que estávamos no caminho certo. Por outro lado, algumas situações chatas também começaram a acontecer. Uma delas foi quando algumas pessoas do meio artístico aconselharam Alexandre a não falar da namorada nas letras. Ele era o bonitão da banda e naquele momento seria muito melhor se estivesse solteiro ou, no mínimo, parecesse que estava sozinho, pois essa imagem poderia ajudar ao sucesso comercial da banda. Mas ele ignorou solenemente os conselhos. Sempre fui muito tranquila, queria que ele fizesse sucesso, realizasse todos os seus sonhos, e fazer a linha da namorada ciumenta possessiva pega no pé nunca foi o meu estilo. Jamais me colocaria como um obstáculo no caminho de algo que eu batalhei junto com ele para acontecer. É claro que no começo tive um pouco de ciúmes. Até outro dia eu tinha o Alexandre só para mim.
e de uma hora para outra tive que acostumar a dividi-lo com 1 milhão de compromissos e com garotas gritando histéricas: Chorão! Mas se você está no jogo, é bom aprender as regras. Acima de qualquer coisa, eu tinha um compromisso comigo mesma. Não iria me transformar naquele tipo de pessoa que eu achava ridícula. A partida estava só começando. O primeiro empresário da banda, Sam Elia, aconselhou os meninos a se mudarem para São Paulo. O trabalho, dali em diante, seria intenso. Muitos compromissos de divulgação com rádios para visitar, entrevistas para revistas, jornais, canais de TV, coisa que até então nós não fazíamos ideia de que eram tão necessárias no show business. Estávamos mais unidos do que nunca, e toda essa loucura só fazia sentido se estivéssemos juntos de verdade. Foi quando ele me disse: Grazon, o rolê vai começar e eu quero que você venha comigo. Bora? É isso aí, galera. Lemos aqui 5 capítulos. Vou voltar para ler mais hoje, mas agora eu vou dar um time aqui, que eu tenho que ir lá buscar minha esposa no trabalho. Beleza? Então tamo junto. Até mais tarde. Beijos.